Zelo cego. Pode acontecer, como tem acontecido, que alguém tenha zelo de Deus, como tinha o Israel nominal, mas não com entendimento. E, assim, ao invés de dar guarida a ele, acabe por aborrecê-lo e rejeitá-lo definitivamente. Os religiosos contemporâneos de Jesus tiveram a oportunidade de ouvi-lo ou ouvir falar dele. E muitos doutores da lei não só ouviram as suas prédicas e ensinos, como viram os sinais que ele fazia, o que dava testemunho da sua divindade ou deidade. Apesar disso, alguns não só não creram nele, como atribuíram os seus feitos a demônios. E Jesus não só era sincero, ou seja, sem cera ou maquiagem, como falava a verdade, a sua lei, a qual o representa e que constava nas Escrituras, as quais os escribas e doutores da lei conheciam, mas não observavam. Assim, eles rejeitaram aquele de quem falavam sem conhecer e do qual tinham zelo, mas não com entendimento, rejeitando o Deus Criador, o qual alguns deles viram face a face. Acaso hoje é diferente? Certamente que não. Alguns tomam o encargo de advogarem a causa de Jesus e pretendem defender a doutrina dele, embora tenham zelo dele, mas não com entendimento. Porque defendem o varão Jesus, mas rejeitam a sua palavra ou a sua lei, que é equivalente. Há um texto bíblico que fala disso. Veja: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3:17-21. Nesse texto eu quero destacar 3 coisas a saber: a luz, o mal e a verdade. Que são elas? Veja: a luz, porque a lei é a luz, Provérbios 6:23, primeira parte. O mal, o pecado, conforme Romanos 7. Sugerimos a leitura do texto Bem e o Mal, publicado em www.recantodarletras.com.br. A verdade. A tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 142, última parte. Assim, o que Jesus falava era a verdade, a sua lei, para o que ele veio a este mundo. João 8, 45 e 46 e 18, 37. Deus também tem visitado o povo que, à semelhança dos contemporâneos de Jesus, se tem como o seu povo, e se personificado em pessoas como ele se personificou na pessoa de Jesus, dando testemunho da verdade, requerendo do seu povo obediência à sua verdade e aos seus preceitos. Mas até os líderes desse povo o têm rejeitado sistematicamente, atribuindo possessão demoníaca aos vasos usados por Deus para essa finalidade. Até hoje, todos que dão testemunho da verdade para o povo que se tem como povo de Deus, têm sofrido rejeição desse povo. Dizem que basta crer em Jesus, aceitá-lo, anunciá-lo, enfim. E esquecem-se do que disse o próprio Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Ou seja, tem que crer como diz a Escritura, não de outro modo. E tantos líderes como membros dessas organizações religiosas são zelosos. Dizem: acautelai-vos, cuidado para que ninguém vos engane, vigiai. O Satanás vive em derredor bramando como um leão, provai se os espíritos são de Deus, e por aí vai. Mas como eles não têm a luz, porque não se chegam para a luz por medo de que as suas obras sejam manifestas, não veem a não ser o que lhes convém ver, e só falam o que lhes convém falar. Rejeitam o bem, porque nem mesmo sabem o que isso significa, e tropeçam na pedra de tropeço, ao qual lhes serve não de base fundamental, mas de pedra de tropeço. Como disse Jesus para os contemporâneos seus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quase o mosquito engolido o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais dos túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, quanto a vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Mateus 23, 23 a 35. Portanto, como disse mais Jesus, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15. Por olhe prestes, missionário.